Capítulo 395 Reencarnação. A voz do mestre ancestral da Ozang soou. Eu sou apenas um remanescente de intenção deixado para trás dentro do palácio divino das ilusões. Como os outros, eu também tenho uma reencarnação. No entanto, eu não sei onde minha reencarnação está neste momento. Como seria fácil encontrar as reencarnações de 6 pessoas? Se Nili não conseguisse quebrar o selo do sábio imperador no tempo e espaço, então ele não seria capaz de matar o sábio imperador. Nili sentiu-se ainda mais pressionado. Afinal, o sábio imperador controlará esse espaço-tempo por dezenas de milhões de anos. Não importa como Nili tentasse planejar as coisas, destruir a lei do sábio imperador ainda era uma tarefa importante. Entretanto, suas possibilidades aumentariam se encontrasse aquelas 6 reencarnações. Afinal, esses 6 eram peritos supremos dos tempos antigos. Mesmo que fossem reencarnações, ainda possuíam linhagens sanguíneas assustadoras. Nili perguntou: não há outra maneira de desafiar o sábio imperador? Mestre ancestral da Ozang ponderou um pouco, então respondeu: existem outros métodos. Se você puder encontrar um tesouro supremo. Tesouro supremo? Que tesouro supremo? O coração de Nili acelerou. O mestre ancestral da Ozang relembrou. De volta aos tempos primordiais, quando eu mais os 6 lutamos contra o sábio imperador, tínhamos entrado recentemente no nível da divindade. No entanto, um especialista absoluto desceu de repente para este reino. Ele escapou de uma grande batalha e ficou gravemente ferido, à beira da morte. Ele trouxe um livro misterioso com ele, que continha uma energia ilimitada e podia controlar o tempo e o espaço. O coração de Nili sacudiu com as palavras do mestre ancestral. Um livro que poderia controlar o tempo e o espaço. O mestre ancestral da Ozang estava falando sobre o livro temporal do espírito demoníaco. O que aconteceu depois? Nili não podia deixar de perguntar. O Lorde Demônio também ouviu atentamente, em silêncio. Esse especialista absoluto tentou roubar nossas essências da alma para tratar suas feridas. Naturalmente, contra-atacamos. Nós 7 lutamos como um e finalmente o derrotamos. No entanto, antes de morrer, ele rasgou o livro misterioso em pedaços. Algumas das páginas se espalharam pelos céus e desapareceram de nosso alcance. Apenas 8 permaneceram em nossas mãos, que dividimos entre nós. O mestre ancestral da Ozang explicou calmamente. Um livro que poderia desaparecer pelo céu. Nili estava certo de que o mestre ancestral da Ozang estava falando do livro temporal do espírito demoníaco. No entanto, Nili também não sabia onde estava o livro. O que aconteceu com as 8 páginas restantes? 3 delas estão às mãos do sábio imperador. Uma está aqui, dentro do Palácio Divino das Ilusões. Quanto aos 4 restantes, eu não sei. No entanto, a capacidade do sábio imperador de selar o espaço-tempo deve ser graças às páginas em suas mãos. Ele deve ter compreendido o poder do espaço-tempo deles. O coração de Nili tremia. Ele tinha 2 páginas do livro temporal do espírito demoníaco. Nili ponderou brevemente, então disse: mestre ancestral da Ozang, você estaria disposto a dar a sua página para mim? O Lorde Demônio também falou. Senhor mestre, você me passaria isso? Agora que o Lorde Demônio era o discípulo do mestre da Ozang, ele definitivamente não podia permitir que um tesouro caísse nas mãos de outra pessoa.
O mestre ancestral da Ozang disse ao Lorde Demônio, você já herdou meu legado. Além disso, a página restante é um item extremamente perigoso. Mesmo se você o tivesse, você não seria capaz de compreender o seu poder de espaço-tempo. Poderia também facilmente trazer implicações negativas ao seu karma. O Lorde Demônio ficou em silêncio. Ele entendeu que as palavras de especialistas supremos como o mestre ancestral da Ozang tinham um peso enorme e não iriam voltar atrás com as palavras que disseram. Portanto, o Lorde Demônio só podia desistir. A intenção do mestre ancestral da Ozang se voltou para Nili. Eu posso dar-lhe a página, se você fornecer provas suficientes para me persuadir. No entanto, a página só vai atrair problemas para você sem lhe dar benefícios. Tem certeza sobre querer ela? Nili sorriu levemente e disse, eu já tenho 2 das outras páginas. A intenção parecia estar aturdida. Ele claramente não esperava que Nili já tivesse 2 das outras páginas. Nesse caso, eu poderia muito bem dar-lhe a terceira. Mas você deve ser cauteloso. Não se deixe pegar pelo sábio imperador. Enquanto Nili estivesse com as páginas remanescentes, ele seria perseguido. Não haveria diferença se ele tinha 2 ou 3. O Lorde Demônio olhou para Nili com espanto. Um único pedaço de papel vagou lentamente para baixo e pousou próximo a Nili. Nili estendeu a mão, agarrou-a e guardou-a. O Lorde Demônio não conseguiu a página remanescente, mas ele não se importou muito. Como Nili recebeu a página, o Lorde Demônio recebeu uma técnica de cultivo. Os detalhes lentamente se infiltraram em sua mente quando Nili guardou o pedaço de papel. Era uma técnica extremamente poderosa que superava sua imaginação. Se ele pudesse cultivá-la com sucesso, ele definitivamente seria capaz de superar o reino ancestral marcial em um curto espaço de tempo. Muito obrigado, mestre. O Lorde Demônio colocou as mãos em direção ao vazio. Cabelos, quer dizer que ele uniu as mãos em forma de respeito. Nili cerrou os punhos até que as veias apareceram em seus braços. O Lorde Demônio tinha herdado o legado do mestre ancestral da Ozang. Ele seria muito mais difícil de lidar no futuro. O Lorde Demônio se sentou e sua figura gradualmente desapareceu. Nili sabia que o Lorde Demônio havia entrado no local secreto do Palácio Divino das Ilusões para cultivar. Ele permaneceu em silêncio. Ele não estava feliz como as coisas haviam se desenrolado, mas não havia nada que pudesse fazer. O Lorde Demônio obteve o legado do mestre ancestral da Ozang. Seria muito mais difícil vingar Yezong, mas ele definitivamente não desistiria. A intenção do mestre ancestral da Ozang voltou para Nili e perguntou, você tem curiosidade de saber por que o aceitei como discípulo? Sim. Nili assentiu. Mestre ancestral da Ozang é alguém que possuía um vasto conhecimento. Por que ele escolheria passar seu legado para o Lorde Demônio? O Lorde Demônio nunca hesitou em alcançar o poder por meios injustos ou sujos, e até usou a técnica constelação espiritual e sacrificou incontáveis vidas. No vasto Dao do céu e da terra, a vida e a morte não são nada mais do que uma breve experiência. O mestre ancestral da Ozang suspirou, mesmo um especialista no pináculo não pode escapar da morte. Nili arqueou as sobrancelhas. Então, do ponto de vista do mestre ancestral, essas pessoas foram condenadas como sacrifícios à técnica da constelação espiritual. Ele definitivamente não concordaria com essa visão, que as vidas de outras pessoas não passavam de grama.
Está correto? Vida e morte são velhas notícias. Mas não há necessidade de discutirmos isso. O mestre ancestral da Ozang pareceu balançar a cabeça e ele continuou: eu sei que você tem grandes motivos. Mas se você deseja derrotar o sábio imperador, então você deve procurar a ajuda do meu discípulo, pois ele é uma das 6 reencarnações que você está procurando. Os olhos de Nili se arregalaram. Ele nunca esperava que o Lorde Demônio fosse um dos 6. Então, Nili teria que cooperar com o Lorde Demônio se quisesse derrotar o sábio imperador. Um arrepiante raio de luz atravessou os olhos de Nili. Eu definitivamente não vou trabalhar com ele. Cooperar com o Lorde Demônio é impossível. O mestre ancestral da Ozang suspirou. Seu rancor é pessoal. A questão do sábio imperador diz respeito a todas as vidas entre o céu e a terra. Você não pode colocar de lado suas diferenças por causa deles. Absolutamente não. Nili respondeu. O Lorde Demônio e o sábio imperador são iguais. Eles são ambos escória que andam sobre vidas como se fossem grama.